E após o Flamengo não fazer uma boa partida contra o Milionários na sua estreia pela Libertadores, vou trazer para vocês hoje a galera do Sport TV, né? Do Tá na Área, falando tudo sobre esse jogo, todos os detalhes da partida aí, toda aquela análise completa com os comentaristas aí da galera do Sport TV, tá certo? E galera, antes de ver o vídeo, eu quero te convidar a se inscrever no canal, tá certo? Se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo para ajudar e também ative o sininho da notificação para não perder nenhuma notícia do Flamengo. E vamos ver aí as análises aí da galera do Sport TV, galera. Eu ainda não tinha visto nessa temporada. Aquela subida ali pelo lado direito, né? Como o Raed mostrou ali, o lateral ajudava muito. O camisa 10 estava caindo por ali. Qual o nome? Catanho, o 10, o Alfonso era o lateral. Eu acho que a volta do Cebolinha por ali não estava sendo tão efetiva e é claro que a gente vai falar da atuação do Vinha, né? Não foi bem, principalmente pela contratação e muita gente dando como certeza, né? O Vinha chega para ser titular porque é casa muito melhor, com o estilo do Tite, defensivamente ele é melhor. Aí tem até meu dedinho, eu tava nessa galera. Mas a gente tem que ter calma. Primeiro que ele não vem jogando como titular, né? Ele não está com aquele ritmo de jogo ideal. Segundo, jogo na altitude. Terceiro, que o Flamengo todo jogou mal. Se eu pegar o jogo do Pulgar, ele também não pode ser titular. Se for olhar por esse jogo, quem não pode ser titular, quase ninguém pode ser titular. Então, talvez o Arrascaeta vai ser titular, o Bruno Henrique vai ganhar a vaga, o Cebolinha tem que sair. Então, a gente tem que tomar essa calma. Então, eu acho que às vezes ele ficou muito exposto, às vezes contra uma dupla que caía pelo lado dele, mas realmente ele não foi bem, tomou dribles fácil, lá na frente perdeu aquele gol logo no começo. Enfim, não foi um jogo bom do Vinha, mas de novo, o Flamengo como um todo. O Pulgar também ficou sentado no lance do gol, um lance que ele erra na saída, né? A gente pode discutir o passe do Rossi ali por dentro, mas foi no pé dele certinho, ele domina mal, e o Vinha já tinha se mandado, né, para receber um lance de ataque, o Flamengo com um a mais. Ele domina mal, aí quando ele vai tentar recuperar, dá um bote assim que assim, completamente errado, não faz nenhum sentido aquele carrinho ali. Ele foi, não sei se é porque ele mesmo tinha errado, né? Ele quis mostrar uma vontade a mais, mas assim, ele dá um carrinho inexplicável, né? O Rivaldo, que é até uma homenagem, né, ao nosso grande Rivaldo que entrou no segundo tempo, dá um drible fácil, né? Nem se esforça, nem fingiu muito, ele só cortou pra dentro, passou, igual uma vaca, o Pulgar assim, deve estar deslizando até agora. E aí depois saiu o gol. Então, enfim, de novo, uma atuação ruim do Flamengo como um todo, mas eu acho que o principal, na minha opinião, principalmente depois da expulsão, foi querer mais. O Flamengo tem time para jogar fora de casa, na altitude, contra qualquer adversário e dominar. E não quis. Foi uma opção do Flamengo, e aí o jogo ficou naquele 1-0, vou segurar aqui, uma hora, uma falha, tomou o gol. A gente fala muito da questão defensiva, de como o Flamengo permitiu as chegadas do Milionários. Acho que tivesse um pouco mais de capricho do time mandante no primeiro tempo, o placar já teria sido aberto, como se tivesse do Vinha também. Mas na parte ofensiva do Flamengo, também não faltou, não deixou um pouco a desejar? Quando teve a bola, acha que foi um pouco por causa da altitude ou porque o time não tinha inspiração? Concordo com o Conrado que o Arrascaeta tenha se salvado, né, se a gente for, né, tirar um jogador como destaque. Acho que o Arrascaeta sempre ali criativo no meio campo, mas você acha que faltou também algo para o Flamengo no ataque? O Pedro foi muito bem durante todo o jogo, venceu diversos duelos, colocou possibilidades ofensivas para o Flamengo. Quando o Milionário subia a marcação, o Flamengo fazia a bola longa, o Pedro vencia todos os duelos com os zagueiros. Pedro foi muito bem. O Bruno Henrique começou o jogo muito bem. Tem uma boa finalização. Tem uma boa finalização, é dele, ele que escola a bola de cabeça para o Vinha, né, Conca? Sim. Isso. E ele começou o jogo muito bem, mas a partir do momento que o Milionários mudou a questão tática, os dois pontos do Flamengo baixaram muito as linhas para poder agrupar o time, né? E acabou que na altitude você não tem o vai e volta com a velocidade que deveria. Isso aí, obviamente, prejudicou o jogo, tanto de Cebolinha, não achei o jogo do Cebolinha bom, quanto do Bruno Henrique. Destaque positivo para mim, a partida do Davi Luiz, partidaça. Davi Luiz hoje foi o principal zagueiro do Flamengo na partida. No final do primeiro tempo ele dá um lançamento maravilhoso, o Bruno Henrique não domina tão bem, né? Na hora de ele tentar tenta tocar para o meio, né? O Pedro e acaba errando, mas assim, é um lance que se ele domina bem, o segundo toque já é uma finalização no gol, né? Mas foi um lançamento do Davi Luiz, é o que a gente sabe, que o Flamengo sempre ganha quando tem o Davi Luiz em campo. É um zagueiro assim que é muito acima da média na parte técnica. Essa dificuldade, digamos, né, do Flamengo na altitude não é uma novidade. A gente mostrou e tem aqui para mostrar novamente retrospecto do Flamengo, digamos assim, na altitude, principalmente acima de 2.500 metros. Lembrando que hoje, né, o Flamengo jogou nessa altitude, não é considerada, nem no seu grupo, não é a maior altitude que o Flamengo vai enfrentar. O Bolívar
joga quase 4 mil metros de altitude, mais de 3.500 metros, mas em 15 jogos oficiais, né, que o Flamengo tem desde 81, acima de 2.500 metros de altitude, perdeu 7 jogos, ganhou 4, empatou outros 4 e perdeu 7, ou seja, 35%. A nossa arte ainda não está atualizada com o jogo de hoje. Porque teve o jogo de hoje, né? A gente são 15 jogos. Mostramos 14, mas tem a partida de hoje. Mas isso aí vale para... Não tem aqui os números, né? Mas provavelmente se pegar todos os times brasileiros vai ser parecido. É difícil alguém ter um número alto na altitude. É muito difícil mesmo. Isso aí vai para futebol de seleções. A Bolívia, mas quando joga lá... Mas altitude de hoje, que não é considerada assim tão significativa, não é tanto, mas eu vou 2.600 metros. Vai perguntar pro jogador. Não é nada demais, então vem aqui jogar para você. É que a outra é pior ainda. Essa é ruim. A outra é pior, entendeu? Não quer dizer que essa seja tranquila. Faz diferença. A gente viu, o Roed falou aqui da questão do vai e volta, do Cebolinha, é difícil. Eu acho até que a questão do Bruno Henrique, eu acho que ele mostrou, que eu acho que é importante para o Tite, ele foi bem nessa volta. A gente está falando aqui como mais lances foram criados pelo lado esquerdo da defesa do Flamengo. Eu acho que isso tem mais a ver com... tem muito a ver com a volta do Bruno Henrique e o Everton Cebolinha não voltando tão bem por outro lado. Eu acho que ele... Não posso afirmar isso, né? Mas parece que ele estava determinado a mostrar: Tite, eu vou bem na frente, mas eu consigo te ajudar aqui atrás também. Deu o carrinho no final, antes de sair, assim, teve uma substituição logo no final. Ele veio e voltou dando o carrinho atrás. Então, enfim, eu acho que a atitude atrapalha. Não tem... Você pegar essa numeração aí, essa porcentagem para quase todos os clubes brasileiros, vai ser parecido. Por isso que, assim, pensando pro resultado, foi ótimo. Um empate fora de casa, não é nada que coloque o Flamengo em apuros. Eu acho que é mais a questão do desempenho mesmo, atualizado agora. Né? Corrigindo a nossa arte ali com os 15 jogos, considerando a partida de hoje, claro, contra o Milionários, está lá o quarto empate, né, que foi o resultado de hoje. Já tinha 4 vitórias e 7 derrotas. Esse aproveitamento caiu ainda um pouquinho, né, de 35,7, agora de 35,5 com esse empate. Como você bem lembrou, ainda nessa fase de grupos a gente vai atualizar essa informação, porque o Flamengo vai enfrentar o Bolívar. O Conrado falou muito bem, a gente não está lá para sentir, né? Quem corre são os jogadores, quem perde o ar são os jogadores. Mas até que ponto esse jogo de hoje é uma espécie de choque de realidade para esse time do Flamengo, de pegar um time de Libertadores e sofrer mais do que vem sofrendo? Claro, o Flamengo sobra na temporada, a gente vem falando isso com frequência aqui. O Campeonato Carioca do Flamengo talvez seja o estadual nos mais recentes, onde a gente vê um time sobrar mais. Assim. Acho que o Flamengo não teve problemas para encaminhar esse título do Campeonato Carioca. Mas até que ponto é um choque de realidade também para ver, num nível mais acima, tem coisa para se corrigir ainda? Não acredito que seja um choque de realidade. O choque de realidade de hoje é o gol sofrido. Sim. O Flamengo não sofria gol. Hoje sofreu um gol de empate, um gol que custou 2 pontos numa classificação na primeira rodada da Libertadores. E é um gol, assim, lembrando, com um jogador a mais e com a área povoada de jogadores do Flamengo, né? A gente tem ali 6 jogadores do Flamengo, é um cruzamento onde não conseguem cortar. Para mim esse aí é o grande choque de realidade. É uma equipe que vai sofrer gols. E é legal que os jogadores saibam disso, que tem que... O anormal era ficar sem sofrer. Desculpa, pode falar. Conclua. Para mim, a questão é que, eu volto a falar, né? Eu acho que em determinados pontos o elenco ficou curto. Hoje o Varela sentiu, o Tite precisou colocar um volante da base como lateral direito. Ele quis poupar o Pedro como atacante de referência, ele não tinha nenhum outro jogador para ser o atacante de referência com as características que ele precisa pro centroavante lá. O cara que faz a parede, que recebe a bola alta, que é bola longa, que briga com o zagueiro. Então, a gente fala tanto do elenco estrelado do Flamengo, nesse momento da temporada o elenco está curto em algumas posições. Mas o elenco do Flamengo está curto. O restante dos torcedores do Brasil, Camila, eu estava pensando nisso, chora. eu fico imaginando se tiver comissão técnica dos outros times ouvindo aqui, eles vão ficar loucos, Red. Se o do Flamengo está curto, eu vou embora, eu entrego aqui. Né? Mas eu entendo essa questão ali do centroavante, mas já contratou o Carlinhos e do Gabigol aconteceu, né? E lembrando que o Gerson ainda não está em condição de jogo. Sim, e você tem situações de desfalque, por exemplo, do De La Cruz, que o Conrado já comentou, assim, hoje, assim, é claro que ele tem uma importância muito grande no time, mas você não ter o De La Cruz, para qualquer time, seria um desfalque absurdo pelo nível de jogador que é o De La Cruz. Mas, enfim, para o Flamengo hoje teve essa dificuldade, mas, de certa forma, as mudanças no time, né, foram
3 mudanças, 4 mudanças aí no time que vinha sendo utilizado pelo Tite até aqui. Também tem um peso, imagino, até nesse equilíbrio que a gente falou, defensivamente, ofensivamente. É o trabalho que o Tite vai ter durante a temporada de trabalhar esse elenco, né? Sim, é a junção de coisas, né, pro desempenho abaixo. De novo, o resultado, acho que o resultado é bom. Se pegasse antes do jogo começar, vai empatar. Enfim, Libertadores fora de casa, tá ótimo. Mas o desempenho foi abaixo, de novo, lembrando, teve a expulsão no segundo tempo. Então, claro, muda ali, principalmente ali, você pensar onde sofreu mais, o lado esquerdo da defesa, onde é que mudou? Apesar do Davi Luiz foi bem, eu concordo com o Raed, mas ele saiu o Léo Pereira e o Ayrton Lucas, né? Um lado esquerdo inteiro que estava ali mudado. Teve alguns momentos que o Cebolinha mudou de lado junto com o Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique foi para aquele lado, enfim, o volante que às vezes cai por ali. E isso obrigou o sofrido a lembrar que foi um erro individual, né? O Flamengo estava ali tranquilo com a bola, o Pulgar dominou uma bola errada e aí, enfim, todo mundo correndo errado para trás, desorganizado, ele toma o drible, o cara vem sozinho dentro da área, cruza e sai o gol. Mas, enfim, eu acho que também, também... Nem 8,80, né? Tem nenhum problema para o Flamengo, né? O Flamengo tá bem demais, empatou fora, acho que não tem nenhum... Teve altitude. Até uma pergunta... O padrão normal, o esperado, é o Flamengo continuar muito bem como vinha no Carioca. Lembrando, claro, o Campeonato Carioca, gente, tirando os 4 grandes, né, ao contrário do que o Tite falou no começo, ele mesmo se desculpou, né, é fraco o Campeonato Carioca. Só que o Flamengo enfrentou Vasco, enfrentou Botafogo, enfrentou Fluminense 2 vezes e foi bem assim também, equilibrado, defensivamente não sofreu. Então, assim, o Campeonato Carioca do Flamengo não foi só pegando baba, pelo contrário, pegou Vasco, Botafogo, Fluminense e foi bem. Então, acho que já tinha um bom norte, né, do que o trabalho estava sendo bem feito. Acho que não é agora na Libertadores que está vendo como é que o time é de verdade. Eu acho que isso eu não acho, não. Fazendo uma previsão do que vai ser o grupo, vocês acham que o jogo de hoje é o mais difícil? Acho que ou o Bolívar fora de casa pode ser o maior bicho-papão desse grupo para o Flamengo, que, claro, é favorito a passar em primeiro. É difícil. Por causa da altitude lá do Bolívia 1000 a mais. O jogador altitude do Milionários é melhor ainda do que o Bolívia, é melhor ainda que o do Milionários, né? De repente ele vai fazer mais diferença. Então, não sei, mas sim, é esse ou do Bolívia, por causa da altitude. Concorda, Ed? Eu tenho que ver o Bolívar jogar primeiro para poder falar se... O time do Milionários é um time muito bem treinado, defende em 2 linhas de 4, tem um lateral direito muito forte, muita presença de ataque, ofensiva. Tem o meia, o camisa 10, o Catanho, muito bom jogador, organizador, organiza próximo da direita e cai para dentro. E uma dupla de ataque de muita força física. Eu gostei muito do time do Milionário. Agora eu preciso ver o Bolívar para poder falar se o Flamengo vai ter dificuldade. Com certeza, o jogador altitude do Bolívar vai ser um dificultador. Já estamos aqui no Telas com os próximos jogos, né, do Flamengo nessa Libertadores. Segunda rodada, no dia 10 de abril, na semana que vem, é contra o Palestino em casa, no Maracanã. Esse jogo, devemos ter uma superioridade maior do rubro-negro sobre o seu rival, né? Aí vem a terceira rodada, o jogo contra o Bolívar na altitude insalubre da Bolívia, né? Porque aí é uma altitude que a gente está falando desumana. No dia 7 de maio, quarta rodada, aí volta a enfrentar o Palestino, dessa vez jogando no Chile. E a sequência aí da fase de grupos do Flamengo tem o jogo contra o Bolívar em casa e fecha a fase de grupos da Libertadores, a sexta rodada, contra esse mesmo Milionários, mas aí jogando no Maracanã. E aí é o lado bom de ser cabeça de chave, né? Se você estiver precisando de alguma coisa, você tem 2 jogos seguidos em casa nas 2 últimas rodadas da fase de grupos, faz uma diferença tremenda. Caso as coisas não andem muito bem, como já aconteceu em outros momentos, você tem esses 2 jogos em casa e aí, jogando sem altitude, o Flamengo é muito superior que esses 2 times. Mas logo os 2 jogos na altitude primeiro, né? Depois joga contra pior, os adversários de verdade em casa e aí com o nível do mar, um jogo mais equilibrado entre as 2 equipes. E aí, galera, eles comentaram muito bem aí sobre esse empate do Flamengo, né? Foi um jogo abaixo do que o Flamengo pode apresentar, tecnicamente, e falaram aí da influência da altitude no resultado, né? E, para mim, foi um dos fatores que mais pesaram aí para o Flamengo nesse empate, porque superior o Flamengo certo? Embora o time do Milionários seja bem treinado, como foi falado aí na análise da galera do Sport TV, tá bom? Então, galera, é isso aí. Quero te convidar mais uma vez, se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like para ajudar e ative o sininho da notificação para não perder nenhuma notícia do Flamengo aqui no canal Coração Rubro Negro. E até o nosso próximo vídeo.